Deixa ela acreditar que ela é incrível. Ah, não, mas ela nem é tudo isso. Mas, quer saber? Ela precisa desse negócio de ser admirada. Eu vou admirar ela, eu vou endossar ela. Ou seja, o que está saindo da minha boca. Nossa, você é muito melhor do que eu. Percebe como começa a se criar uma relação que é uma relação de um narcisista, ou seja, um muro, está se criando em relação a uma pessoa que está acessando e está permitindo que aquela cocriação seja feita. Na prática, aquela pessoa está criando, eu tenho muito dinheiro, e você está dizendo, ai, você tem mesmo. Você está endossando e dando energia para a cocriação daquela pessoa. Ainda que você pense, pô, ela nem é tudo isso, só que você está verbalizando o quê? Nossa, você consegue dinheiro tão fácil. Estou dando um exemplo do dinheiro, porque o exemplo do dinheiro, ele é mais tangível, tá? Ele é mais didático, é mais fácil de você perceber, porque o dinheiro é mais material, né? Mais material, ele é material, então é mais fácil de você conseguir perceber. Então, quando você fala, nossa, você consegue mesmo. Quando chega uma prima, vamos usar o outro exemplo, relacionamento. E ela fala assim, caraca, eu tenho um relacionamento muito maravilhoso. E aí você olha para aquela prima e fala, caramba, você consegue namorados tão fácil. Eu não consigo tão fácil assim. O que você está endossando da realidade? Que ela consegue e você não. Então você está aceitando a cocriação dela, que ela consegue e você não. Então, provavelmente ela está pensando, você não consegue, e você está aceitando a ideia de que você não consegue. Aí depois você não consegue mesmo. Por quê? Porque você aceitou uma realidade que nem era sua, que era de outra pessoa. Então, você aprende com o tempo a destruir literalmente as cocriações que não são interessantes para você. Porque você sabe que as intenções das outras pessoas não são boas intenções, são pessoas más? Não, são pessoas más intencionadas em relação a você. As intenções não são boas e, portanto, elas não são intenções positivas em relação a você. Não é sobre a pessoa ser má ou não. É sobre ser uma pessoa mal intencionada em relação a você. Quer um exemplo? Vozinho e vozinho que acredita que os homens são violentos e que as mulheres não deveriam ter relacionamentos com homens, que elas deveriam ficar solteiras. Ou que acredita o contrário, que mulheres não são boas e que por isso os homens deveriam ficar solteiros. Acabam cocriando na vida do neto e etc. Eu estou pegando vozinho, porque é um exemplo real que eu passei por em um atendimento. A pessoa veio me pedir ajuda e o caso da pessoa era a avó desencarnada que estava ali cocriando um processo de ela tem que ficar sozinha porque o homem não presta. Essa avó é uma pessoa ruim? Não, essa avó é literalmente uma pessoa boa, só que estava sendo mal intencionada. Ela estava cocriando uma realidade onde aquela neta dela ia morrer solteira. Por quê? Porque na cabeça dela o homem não presta. Então, quando a gente está lidando com o processo cocriativo da realidade, a gente precisa considerar que outras pessoas também criam a nossa realidade. E como é que a gente sabe qual é a realidade que outra pessoa está criando na nossa vida? Perguntando para a pessoa. Quando a pessoa chega para você e fala assim, você é culpado, você me deve, eu fiz tudo por você e você não fez nada para mim, você é culpado. Você pode perguntar para a pessoa, qual é a sua intenção com isso? O que exatamente você espera de mim? O que exatamente você quer com isso? Se a pessoa falar para você, eu quero que você se destrua e morra sozinha. Pronto, você sabe o que a pessoa está querendo cocriar na sua vida. Aí você pode decidir conscientemente, eu vou aceitar essa cocriação ou não vou? Porque se eu não vou aceitar essa cocriação, eu vou falar para a pessoa, sinto muito, você tem um problema e ele é todinho seu. Eu não devo nada, né? Vamos separar aqui o nosso processo, a minha energia é minha, a sua e pronto. Aí a gente acaba aqui esse processo. Você acabou de passar uma borracha na cocriação que aquela pessoa fez em relação a você. Que é um processo de pragas e maldições. A gente acaba recebendo pragas e maldições sem querer o tempo todo. Por quê? Porque a gente compra culpa que não pertence a nós. Chega uma pessoa e aponta o dedo para mim e fala, Aline, você numa live falou tal coisa, você falou tal coisa e aí a minha vida está toda estragada por causa disso. Exemplo, nunca aconteceu, tá? Mas vamos inventar um exemplo aqui. Primeira coisa, eu sou responsável por aquilo que eu falo. Então, como eu sou responsável por aquilo que eu falo, eu vou avaliar, antes de sair tentando compensar outra pessoa, sair tentando pagar o outro,
né, entregando a minha energia para o outro, o que que a pessoa quer? Intencional, né? As más intenções. Me dá sua energia, você me deve, me dá o seu dinheiro, me dá a sua felicidade, me dá a sua comunicação, me dá a sua voz, eu quero ela para mim. Você decide, eu entrego ou não entrego. Só que antes de sair entregando, você para, pensa, reflete e calcula. Eu realmente tenho obrigação, eu realmente tenho, de alguma forma, culpa, isso daqui realmente precisa de algum tipo de compensação minha, no sentido de eu tenho que dar minha energia para essa pessoa de alguma forma. E se você entende que não, então tá, pronto, não precisa sentir culpa por causa disso, né? Mas voltando aqui, na questão do... Peraí que o treco travou. Então, o que acontece na prática é que a gente, primeiro, a gente sai correndo para compensar as outras pessoas. E aí, a gente acaba criando um processo de co-criar problemas na nossa vida, porque a gente tem utilidades nesses problemas, a gente permite que esses problemas sejam co-criados, ou por nós, ou por outras pessoas, e aí a gente fica com o quê? Com medo de criar problema de novo. Aí é onde gera ansiedade, né? Onde eu penso, cara, e isso não precisa nem ser realizado, ou seja, o meu cérebro não precisa pensar de forma literal. Antes de você aprender a falar português, você não pensava em português. Você somente sentia e tinha os seus próprios pensamentos em uma linguagem não verbal. Ou seja, às vezes a gente confunde a linguagem verbal, ou seja, eu penso em português, eu falo em português e, portanto, agora a minha cocriação existe, e acaba esquecendo que tem o resto do processo. Ou seja, você não precisa verbalizar a frase de das últimas 10 vezes que eu tentei faturar mais do que 10 mil reais por mês, exemplo. Eu, sei lá, eu tive um revés, meu carro quebrou, eu fiquei doente, precisei pagar alguma coisa para alguém, tive que socorrer alguém. Você não verbaliza isso e nem é necessário essa verbalização. Você sabe o que aconteceu. Você pode não parar para contar, para prestar atenção, para elaborar, para colocar as conexões todas de que, cara, das últimas 10 vezes que eu cheguei perto dos 10 mil reais por mês, exemplo, eu, sei lá, aconteceu alguma coisa na minha vida que estragou tudo e aí o meu salário caiu de novo. Ou, pô, eu juntei 50 mil reais na minha conta, exemplo. E aí, de repente, aconteceu alguma coisa que esses 50 mil reais foram embora. Você pode não parar para calcular, para prestar atenção, mas inconscientemente você sabe. Tenho certeza que todo mundo aqui sabe, ainda que talvez não muito certo, mas sabe qual é o seu teto de relacionamento, de felicidade, financeiro, de amigos. Então, até onde uma amizade pode ir comigo? Das últimas vezes que eu atingi determinado nível de intimidade com um amigo, tal coisa aconteceu. Ele me traiu, ele me roubou e etc. Aí você começa a criar o quê? Medo. E aí você pensa, pô, tô com medo? Tô com medo do quê? De romper o meu padrão cíclico. Se todas as vezes que todas aspas, né? Que eu tenho amigos e eu crio um nível de intimidade com esses amigos. E aí, a amiga é falsa, a amiga mente, engana, fala mal de mim pelas costas, exemplo. Você começa a construir medo do processo. E aí você simplesmente não quer mais romper. Só que nós estamos aqui encarnados, né, no planeta Terra, para a gente conseguir romper esses padrões. É um ato de coragem estar encarnado, estar vivo aqui no nosso corpo físico, por si só já é um ato de coragem. E a gente está aqui para romper nossos limites. Então, por que a gente aceita baixos limites? Exemplo, amizade. Aí você vai lá e responde para você. Ah, não, mas eu estou focado no meu trabalho. Aí você aceita um círculo amistoso quebrado. Aí você pensa sobre, sei lá, dinheiro. Ah, mas é que eu tô focada no meu relacionamento. Aí você aceita uma prosperidade financeira, dinheiro, quebrado. Aí você pensa sobre relacionamento. Não, que eu tô focada em fazer dinheiro. Aí você aceita relacionamentos quebrados. Percebe como tudo que acontece na nossa realidade, tudo, sem exceção, nós estamos, no mínimo, aceitando